Não basta apenas recomeçar, não basta apenas iniciar. Nós temos que recomeçar na direção correta, na direção certa, pois a direção certa é a vontade do Senhor para as nossas vidas e nós caminhamos em paz. Nós vimos que recomeçar, o dicionário da língua portuguesa trata como um novo começo, ação de começar novamente, reinício, ação de iniciar, dá início outra vez. Hoje nós completamos, nesta quinta-feira, 90 dias em que nós estamos vivendo esse tempo de afastamento social. Tempo em que nós estamos distantes uns dos outros presencialmente, mas unidos pela fé, na esperança, no cuidado uns com os outros. Meu querido irmão Rubens, e nós, Rubens Gomes, Rubinho querido, nós estamos recomeçando depois desses 90 dias. Irmã Hélia, nós temos tentado recomeçar em algumas atividades, por exemplo, domingo nós já tivemos a nossa primeira celebração sendo transmitida do nosso local de cultos. Breve nós vamos poder já receber alguns irmãos, nós já estamos vendo alguns pequenos grupos começar o ensaio de se reunir presencialmente. Nós cremos nisso. Tenho certeza que você já recomeçou em alguma coisa durante esses dias, porque a verdade é que a vida é repleta de recomeços. Toda semana, todos os meses, ou se não podemos dizer todos os dias, nós começamos e recomeçamos algo, recomeçamos nos relacionamentos, recomeçamos em uma atividade, um curso que deixamos. Nós sempre estamos reiniciando. E aí, na última semana, na última quinta-feira, falando sobre recomeços, nós falamos sobre os passos do recomeço, passos para a direção certa. Como acertar neste recomeço? Então, nós vimos 3 passos na última quinta-feira. O primeiro foi que nós precisamos, o passo para recomeçar, o primeiro deles na direção certa, é ser orientados por Deus através da sua palavra. E nós vimos através do texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17, que o Senhor nos mostra que a sua palavra, ela nos traz direção. É como o salmista diz, tua palavra é lâmpada para os nossos pés e guia para o nosso caminho, luz que ilumina o meu caminho. Então nós vimos a necessidade de buscarmos na palavra, irmã Giovana, a resposta, o caminho para os nossos recomeços. Se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos mergulhar na palavra. Durante esta semana, a segunda, terça e quarta, nós tivemos a escola de crescimento. Amanhã temos o nosso 4º encontro, porque hoje, em virtude do culto, então nós não temos a escola de crescimento, mas nós vimos então que um dos dias da escola de crescimento, nós aprendemos sobre a necessidade da palavra. O meu povo perece porque está lhe faltando conhecimento. Nós não vamos andar no caminho correto se nós não estamos na palavra. Nós, então, aprendemos sobre o valor da palavra. E aí nós vimos que o segundo passo é estar disposto a obedecer. Porque não basta ser apenas conhecedores da palavra, ser ouvintes da palavra, mas nós temos que ser praticantes da palavra. Nós devemos obedecer à palavra. Não adianta conhecer os princípios, não adianta conhecer a verdade e não viver a verdade. Vou repetir. Não adianta conhecer a verdade e não colocar em prática a verdade. Quando Jesus relata sobre o capítulo 7 de Mateus, falando sobre o fim ali do Sermão da Montanha, ele fala sobre quem pratica a palavra. E ele usa a expressão, quem pratica a palavra será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram as tempestades, vieram tempos difíceis, mas a casa permaneceu firme. Por quê? Porque ela estava firmada sobre a rocha.
Em contrapartida, eu irei comparar o homem que não pratica a palavra semelhante àquele que constrói a sua casa sobre areia. Quando vier a tempestade, então veio a tempestade, sopraram os ventos e a casa não resistiu. Por quê? Porque ela tinha sido construída sobre areia. Ouvir a palavra e não praticar, não obedecer, é como construir uma casa sobre areia. E Jesus fala de uma maneira tão interessante ali no capítulo 7 de Mateus, no finalzinho do sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte, porque ele diz que tanto aquele que construiu a casa sobre a rocha, quanto aquele que construiu a casa sobre a areia, ele usa a seguinte expressão: vieram as chuvas, correram os rios e assopraram os ventos. A chuva, os rios e os ventos correram tanto para quem pratica quanto para quem não pratica a palavra. A diferença é que quem obedece prevalece na adversidade. Irei repetir isso e gostaria que você gravasse no seu coração. Quem pratica a palavra caminha bem, recomeça certo e na adversidade prevalece, porque a casa está sobre a rocha. Ou seja, quem pratica a palavra não apenas ouve, não apenas escuta. Jesus diz: assemelhá-lo-ei, é a expressão lá em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Ao homem que faz, que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, se nós queremos dar passos seguros no recomeço, nós vimos na semana passada a necessidade de construir a casa sobre a rocha. E, por fim, nós falamos sobre a necessidade de buscar conselhos, ouvir conselhos de gente de Deus, irmã Giovana. É necessário, irmã Gesilda, ouvirmos gente de Deus. Deus usa pessoas. E aí nós vimos uma série de textos em Provérbios, por exemplo, Provérbios 12, 15. O tolo pensa que está sempre certo, mas o sábio aceita conselho. Quem não aceita conselho acha que está sempre certo. As Escrituras diz que, na verdade, é um tolo. É assim que a Bíblia diz. É assim que a Bíblia mostra. Provérbios 15, 22 diz assim: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Conselhos de homens e mulheres de Deus, gente que tem coração ensinável. Ouça o conselho, diz Provérbios 19, 20. Esteja pronto a aprender, assim um dia você será sábio. Então, nós precisamos buscar conselhos. E não há nada melhor do que se aconselhar na palavra de Deus e com gente de Deus. A gente não sai abrindo o nosso coração para qualquer um. A gente não sai abrindo a nossa vida nas redes sociais. E nesse tempo de isolamento social, se não tomarmos cuidado, muitas vezes nós podemos correr esse risco de, na ansiedade, não fazer aquilo que o Senhor nos ensina e recomeçar da maneira errada. Então, os 3 primeiros passos foram: busque a palavra, obedeça a palavra e ouça conselhos para que nós possamos crescer na palavra de Deus. Hoje, nós vamos dar os 3 últimos passos. 3 últimos passos para recomeçar bem, recomeçar de maneira vitoriosa, recomeçar seja na família, no casamento, no dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho. Depois de vários dias que você talvez tenha ficado afastado, estava desempregado e agora está trabalhando novamente, eu tenho certeza que todos os dias nós passamos por recomeços. Então agora, quais são os 3 últimos passos que nós vamos aprender hoje sobre recomeços? O primeiro deles, sabe qual é? Peça sabedoria ao Senhor. Vou repetir. Peça sabedoria ao Senhor. E eu quero desafiar você a escrever aí no seu comentário, a escrever aí no Facebook, a escrever no YouTube:
eu preciso de sabedoria. Vou repetir. Eu preciso de sabedoria. É interessante que sabedoria é a capacidade de fazer uso do conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Interessante isso. Tem gente que conhece de tudo, sabe de tudo, conhece de todas as coisas, só não tem sabedoria. Não tem a sabedoria para usar o conhecimento que tem. E aí recomeça errado. Vai de mal a pior. Sabedoria é a capacidade de fazer uso do conhecimento, é combinar conhecimento com discernimento. Às vezes você tem muita sabedoria, mas você não tem discernimento. Discernimento espiritual, discernimento das situações, discernimento das circunstâncias, discernimento do tempo em que nós estamos vivendo, enxergar o momento em que nós estamos vivendo com o discernimento espiritual e o que Deus está nos ensinando com toda a pandemia. O Covid-19, eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes, é pedagogia de Deus para o nosso conhecimento, ou mais do que conhecimento, para a nossa vida em sabedoria. E muitas vezes nós não temos tido discernimento de entender, de compreender o que Deus está falando conosco. Até porque, quando se sabe tudo, nem sequer tem um coração aberto e ensinável para ouvir o Senhor. E no meio de muitas vozes, no meio de tantas vozes que tem por aí, as vozes da internet, as vozes do YouTube, as vozes do Facebook, você ouve todas as vozes, você tem muito conhecimento, mas você não tem discernimento, você não tem sabedoria. Não adianta ter conhecimento e não ter sabedoria. Nós precisamos aliar todo o nosso conhecimento, mas ao discernimento e à sabedoria que Deus nos dá. É interessante pensar nisso, que sabedoria é mais do que conhecimento. É justamente como eu aplico o conhecimento que o Senhor nos dá. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, que transbordeis de pleno conhecimento de sua boa vontade, ou de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha o que Paulo está dizendo, que nós, que a igreja, que os colossenses, transborde de conhecimento da vontade de Deus, de toda sabedoria e de entendimento espiritual para compreender o momento, a situação, compreender as circunstâncias, o cenário em que nós estamos vivendo, e eu tenho partilhado um pouco sobre isso, e às vezes, se nós não tivermos discernimento, daqui a pouco nós estamos brigando entre nós mesmos, brigando dentro de casa, brigando em família. Por quê? Porque nos falta discernimento. E a única coisa que Satanás quer é roubar, matar e destruir, porque esse é o ministério dele. Ele é especialista nisso, em destruir, matar, roubar. Agora Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida com discernimento. Por isso Paulo está dizendo que nós, crentes em Cristo Jesus, possamos transbordar em discernimento, em sabedoria. E aí você diz, pastor Fabrício, eu preciso de sabedoria. Aonde eu compro sabedoria? Aonde eu posso comprar a sabedoria? Ah, se nós tivéssemos dinheiro para comprar sabedoria. Dinheiro compra conhecimento. Agora, sabe como a gente adquire? Já que nós estamos falando numa linguagem de compra, nós adquirimos conhecimento, sabe aonde? Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago 1,5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Vou repetir. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que ele dá, porque ele é generoso e ele dá com bondade a todos. Como é bom saber que nós não precisamos comprar sabedoria. A única coisa que nós precisamos fazer é nos humilharmos na presença de Deus, buscar a sua presença, nos arrependermos e reconhecermos que nós não temos sabedoria e que nós precisamos da sabedoria vinda dos altos céus, porque só o Senhor pode nos dar sabedoria. É o Senhor que nos dá sabedoria. E aí nós precisamos aprender a orar. Senhor, me dá sabedoria para tomar as decisões. Me dá sabedoria, sabe em quê, Senhor? No abrir da minha boca, Senhor. Porque às vezes nos falta sabedoria aos pais, falta sabedoria aos filhos, falta sabedoria ao esposo, à esposa. Falta sabedoria àquele que coordena os colaboradores, o patrão, se assim podemos expressar. Falta sabedoria ao colaborador e o seu chefe fala com você e você não tem sabedoria e você descarrega aquilo que você não deveria descarregar. É no trânsito, é no dia a dia, nas coisas práticas da vida. Está nos faltando sabedoria. E agora eu vou aproveitar. Nesses dias está nos faltando sabedoria nas redes sociais, tanta exposição desnecessária, tanta briga desnecessária. Se nós defendêssemos algumas coisas como muitos defendem, nós defendêssemos o Evangelho e o nome de Jesus, o Brasil já estava evangelizado. Mas falta sabedoria e às vezes atrás de um teclado põe a força. Muitas coisas que talvez você fala atrás de um teclado, você não teria coragem de falar frente a frente com alguém. Talvez muitas coisas que você escreve nas suas redes sociais, você não teria coragem de falar diante de alguém. Mas na ausência de sabedoria, na ausência de domínio próprio, na ausência do fruto do Espírito, na ausência da compreensão do que Deus está fazendo, nós vamos lá e nem refletimos no que colocamos. E alguém já diz que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E aí depois você fica chateado, fica estressado, fica nervoso. Mas na verdade você pegou a luta com a própria mão, pegou o problema com as próprias mãos. Não precisava, mas faltou o quê? Sabedoria. Quarto passo para recomeçar bem. Senhor, me dá sabedoria. Peça a Deus sabedoria, peça ao Senhor sabedoria, levante as madrugadas, clame ao Senhor sabedoria. Isso me faz lembrar de Salomão. É interessante que Salomão teve a oportunidade de fazer um pedido. Salomão, o que você quer, literalmente? Imagine se o Senhor te fizesse essa pergunta hoje. Meu filho, o que você deseja? O que você pediria? Qual foi a resposta de Salomão? Senhor, dá-me sabedoria. É interessante quando a gente olha para essa resposta de Salomão. Senhor, olha o que Salomão nos diz, nos ensina. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-me sabedoria. Essa é a resposta de Salomão. Ele pede sabedoria ao Senhor. A resposta de Salomão não foi um exército poderoso. Não foi riquezas. A resposta de Salomão foi pedir sabedoria. Depois, pegue a sua Bíblia e abre a sua Bíblia e leia. Veja o que Salomão pede ao Senhor, quando o Senhor mostra a ele, pede-me o que quiseres, Salomão, e eu te darei. Então Salomão vira e diz, Senhor, o Senhor é extremamente bondoso, o Senhor foi extremamente bondoso com o meu pai. O Senhor confirmou o seu reino, dando um sucessor.
e o Senhor me fizeste rei de Salomão. Aqui eu estou no meio do meu povo escolhido, uma nação tão grande cuja população quase nem se pode contar. Mas quando o Senhor perguntou a Salomão, pede o que quiser que eu te darei, Salomão vira e diz assim, dá-me sabedoria para que eu possa conduzir bem o teu povo e saiba a diferença entre o justo e o errado, pois quem seria capaz de governar uma tão grande nação como esta? Ó Salomão, pede-me o que quiser e eu te darei. Pede-me o que quiser e eu darei a você. Qual é a resposta de Salomão? Salomão vira e responde. Primeiro livro dos Reis nos ensina isso. E aí ele diz, ó Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. E diz a palavra de Deus, a resposta de Salomão agradou o Senhor e ele recebeu do Senhor sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu um exército, ele não pediu nada disso. Ele pediu, me dá sabedoria para julgar o povo da maneira correta, conduzir o povo da maneira certa, que eu seja capaz de governar esta tão grande nação. Senhor, eu não tenho sabedoria para governar a minha casa. Senhor, eu não tenho sabedoria para governar a minha família. Me dá sabedoria lá no meu trabalho. Me dá sabedoria para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu faça onde o Senhor me colocou. Me dá sabedoria, Senhor. Quarto passo para começar bem, para recomeçar, peça ao Senhor sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus, que Ele vai dar. Nossa hora já foi, mas a gente precisa ainda falar dos outros dois passos. Busque na palavra, foi o primeiro. Segundo, pratique a palavra. Terceiro, lembra qual foi o terceiro? Primeiro, busque na palavra. Segundo, busque a obedecer a palavra. Terceiro, busque conselhos com pessoas de Deus. Quarto, peça sabedoria ao Senhor. Agora sabe qual é o quinto? Descanse na soberania e na providência de Deus. Descanse na soberania e na providência do nosso Deus. Palavra de Deus, Salomão, com toda a sua sabedoria, Provérbios vai dizer assim, as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor que dá a última palavra. Nós devemos fazer planos, nós devemos, de alguma forma, planejar, e talvez um dos maiores desafios da pandemia é que a gente não consegue planejar nesses dias. E aí uma das coisas que nós estamos aprendendo ainda mais nesses dias, uma das maiores lições que nós estamos aprendendo é descansa na soberania do nosso Deus, entregue todas as suas preocupações a Ele, entregue tudo aquilo que está preocupando você porque Ele cuida de nós, é Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que está à frente de todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui uma hora, daqui duas. Só nos resta confiar. Só nos... No reino de Deus não há acidentes. Não há coincidências no reino de Deus. Ah, que coincidência! Não. A soberania, a providência, a direção certa, a orientação do Senhor. E nós precisamos aprender a esperar e obedecer.
Me lembro que uma das músicas que nós mais cantamos com a Ana Vitória quando criança, e agora temos cantado bastante com o João. Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar e a obedecer. Muitas vezes o meio de Deus, a forma que Deus está agindo, ela parece muitas vezes inexplicável, irracional. Porque às vezes Deus permite a mim e a você passar por situações que nós jamais imaginávamos passar e que nós não desejamos estar. E nós julgamos na nossa convicção e na nossa forma de pensar que são situações ruins. Porque às vezes nós entendemos e relacionamos aquilo que nós achamos que é bom vem de Deus. Aquilo que nós achamos que é ruim não vem de Deus. Mas como o nosso coração é enganoso, porque nem tudo que a gente acha que é bom necessariamente vem de Deus, e nem tudo que a gente acha que é ruim necessariamente não está vindo de Deus. Porque o Senhor, muitas vezes, na sua pedagogia, na sua forma de nos ensinar, permite que possamos passar por situações que julgamos serem ruins. Mas lá na frente, nós notamos a boa mão do Senhor conduzindo toda a história. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8. Todas as coisas. Ele não diz somente as coisas boas cooperam para o bem. Então eu queria desafiar você a digitar aí, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem. Sabe essa situação que você está vendo, que você acha que não vai cooperar para o bem? A palavra de Deus diz que ela já está cooperando para o bem. O Covid, por mais que a gente não entenda, ele já está cooperando para o bem. Talvez nós não estaríamos aqui agora se não fosse ele. Talvez você não estaria buscando ao Senhor. Talvez você não estaria orando como você tem orado. Talvez você não estaria buscando direção de Deus como você está buscando. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós passamos por toda e qualquer situação, ela vai cooperar para o bem. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é soberano. Às vezes, não importa o quanto nós esforçamos. É importante se esforçar. Mas nós também precisamos descansar em, às vezes, saber que nós esforçamos, fizemos a melhor que poderíamos, mas não saiu como planejamos. Descanse na providência divina. E sabe qual é a boa notícia da providência divina? Sabe qual é a boa notícia? É que ele está cuidando de nós. Olha o que Pedro diz. Vou repetir, entregue a ele todas as suas preocupações, porque ele cuida de vocês. Ele cuida das nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Agora você anda perguntando, Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Senhor, por que eu estou vivendo essa circunstância? Oh, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Esqueceu não, isso vai cooperar para o seu bem. Agora aquieta o teu coração e confia na providência. A verdade é, ou a gente confia ou a gente não confia. É por isso que o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, primeira palavra que eu preguei nesse tempo de pandemia, capítulo 6, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A morte de um rei por um profeta era algo realmente desafiador. As pessoas iriam começar a perguntar, olha, e agora o que vai acontecer, Isaías? E ele busca a presença de Deus, ele busca a resposta no Senhor. E quando ele contempla o Senhor, ele vê o Senhor num alto e sublime trono e os anjos adorando. E ele continuava a governar todas as coisas, porque ele é o rei das nações, ele é o rei dos reis. Uzias tinha morrido, mas o Senhor continuava governando. No ano do Covid-19,
Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele continua guerreando e cuidando de nós. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Descansa teu coração. Entrega teu coração para o Senhor. Entrega aquilo que está te perturbando a sua vida. Ele é soberano. Quantas vezes nós cantamos esse cântico antigo, lindíssimo? Nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. Você acredita nisso? Ele é soberano. Quinto passo, creia na soberania de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aí a gente termina falando sobre o sexto passo. Use a sua capacidade de avaliação. Deus te deu cérebro, Deus te deu razão, Deus te deu inteligência. O ser humano é o único ser da criação dotado desta capacidade. Que coisa linda, Deus nos ama a tal ponto. Deus nos deu um cérebro lindo para que a gente possa usar. Quero dizer a você, apela para o bom senso, a inteligência, não age por impulso, é necessário avaliar as consequências, estudar as circunstâncias, os precedentes. Faz sentido essa decisão? Não. Qual é a melhor coisa nesse momento? Como isso vai acontecer? Tem lógica o que eu estou fazendo? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Busca sabedoria, busca entendimento, tenta compreender. Busca conselho, leia a palavra. Tenha razão nas coisas, tenha razão também nas tomadas de decisões. Seja sensível à direção do Senhor. Use o bom senso, a sua capacidade de avaliação que Deus lhe deu. Agora, não tome decisões sem avaliar e depois diz que Deus é culpado. Não tome decisões sem ouvir ao Senhor e depois diga que o Senhor é responsável. Não tome decisões sem ter a orientação clara do Senhor e diga: olha o que Deus fez. Não, foi você que fez. Olha o que o diabo fez. Não, a decisão foi sua. Você tem orado antes das suas decisões? Você tem buscado a resposta ao Senhor? Você tem buscado no Senhor as respostas? É interessante que quando a gente olha a história da igreja, Atos capítulo 15, por exemplo, o concílio de Jerusalém, eles tomaram uma decisão. Os apóstolos, os presbíteros se reuniram e decidiram escolher dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsebas, escolheram a Silas, depois líderes entre os irmãos. E por que eles usaram essa compreensão? Era necessário agora escolher entre eles irmãos. Para a escolha, eles usaram a compreensão, o bom senso. Escolheram pessoas fiéis, pessoas de oração, de sabedoria dada por Deus, o bom senso. Nos mostra que para tomar decisão tem que ter escolha certa. Como você toma suas decisões? Nós vamos parar por aqui. De que maneira você tem tomado as decisões na sua vida? De que maneira você está caminhando? A palavra de Deus nos chama para essa profunda reflexão nesta segunda-feira, nessa segunda quinta de recomeço. Como recomeçar na direção certa? 6 são os passos. Eu queria que você pudesse gravar eles no seu coração. Primeiro, Deus nos orienta através da sua palavra. Deus nos orienta através da sua palavra. Para de ficar buscando profetadas. Para de ficar buscando muitas vezes se o céu abriu diferente.
Pega a Bíblia e abre assim, ó. Ó, desse jeito. Vamos ver o que Deus fala comigo. Pá! Bota o dedo. Leia a palavra. Vença. Vença. Muitas vezes o desânimo de não conhecer a palavra de Deus. Leia as escrituras de maneira sistemática, estude a Bíblia, comece pelo Evangelho de João, busque na palavra orientação, mas busque da maneira coerente. Não busque da maneira incoerente. Isso é adivinhação, ó, puf. Não. Busque de maneira correta nas escrituras, é o primeiro passo. Segundo, quando você ouvir a palavra, obedeça. Busque conselhos, ouça gente de Deus, peça sabedoria a Deus. Agora descanse na providência do Senhor e use a sua capacidade de avaliação. Compreenda aquilo que Deus está falando com você através da palavra. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. No entanto, a palavra de Deus nos diz que outrora havia Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas. Hebreus capítulo 1. Agora Ele nos fala através do Filho. Quem é o Filho? Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele nos fala através da sua palavra. É por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos provar o Espírito, provar os Espíritos, entender, avaliar se tudo aquilo que estamos ouvindo, nós precisamos ser bereanos, de acordo com o que nós ouvimos. Confira se o que o pastor Fabrício pregou está aí na Bíblia. Leia esses textos dentro dos seus contextos. E você verá a palavra de Deus viva e eficaz, mais cortante que uma faca de 2 gumes. Agora, descansa no Senhor. Recomece da maneira certa, para que você tenha um recomeço vitorioso. Eu vou parar por aqui, mas eu quero lhe convidar porque domingo nós vamos continuar falando de recomeços. Nós, domingo, vamos continuar a partir do livro de Neemias. E uma coisa interessante, quero que você pense sobre isso. E é o que nós vamos meditar domingo. Neemias, quando ele recomeça, depois que o rei Artaxerxes dá aquela carta para ele, e domingo nós vamos pensar sobre isso de maneira mais profunda. Quero só deixar você pensando. Sabe qual é uma das primeiras coisas que aparece para Neemias? É um grupo de pessoas para criticá-lo. Muito cuidado com as vozes que você está ouvindo, mas domingo a gente vai falar sobre isso. Tem muito sambalate na praça. Tem muito Tobias na praça. Mas tem um Deus todo-poderoso que fala conosco hoje através da sua palavra. Que Deus possa te abençoar. Que Deus nos abençoe, que possamos recomeçar da maneira correta. E que possamos descansar na soberania do nosso Deus. E que possamos fazer como Salomão hoje. Ó Deus, dá-me sabedoria, para que eu possa, vou repetir o texto, que nós lemos aqui. Dá-me sabedoria, para que eu possa conduzir o teu povo. Para que eu saiba ter a diferença do que é justo e do que é errado. Dá-me sabedoria. Eu quero convidar você hoje a fazer esta oração. Dá-me sabedoria para que eu possa conduzir a minha vida. Dá-me sabedoria para que eu possa conduzir a minha casa. Dá-me sabedoria para que eu possa conduzir os meus filhos, o meu casamento. Dá-me sabedoria para que eu possa conduzir os meus negócios. Dá-me sabedoria para que eu possa conduzir, Senhor, as circunstâncias que o Senhor tem me permitido. Dá-me sabedoria para que eu possa conduzir o que eu estou ouvindo. Dá-me sabedoria para que eu possa conduzir a minha língua, o que eu estou falando. Dá-me sabedoria na minha forma de andar, na minha forma de ser, na minha forma de me relacionar. Dá-me sabedoria de
como eu irei usar as minhas redes sociais. Dá-me sabedoria do que eu irei fazer, o que eu vou postar, porque às vezes eu tenho tanta força atrás de um teclado, mas sem sabedoria, só impulso. Dá-me sabedoria em conduzir a minha vida. Eu queria que você pudesse, diante do Senhor, hoje escrever: dá-me sabedoria em conduzir a minha vida. Dá-me sabedoria no falar. Aquilo que você gostaria de pedir sabedoria, eu queria que você pudesse colocar agora aí. Digita uma coisa boa. Dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria no agir. Dá-me sabedoria no meu casamento. Dá-me sabedoria no meu trabalho. Dá-me sabedoria na igreja. Dá-me sabedoria para filtrar o que eu estou ouvindo. Dá-me sabedoria para onde eu tenho andado com os meus olhos. Dá-me sabedoria, Senhor. Queria convidar você a corajosamente fazer aí no seu chat, a fazer essa descrição, uma oração, um pedido de oração. Dá-me sabedoria. Faça como Salomão. Nós vamos, neste momento, ouvir uma canção. E logo depois nós vamos voltar, Pastor William, para orar. E vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria. Orar pedindo ao Senhor discernimento, entendimento para este tempo.